Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todos os seus familiares, amigos, e em tudo que você colocar as suas mãos, exista o shalom, a bênção da prosperidade de Deus. Receba essa palavra logo no início desse programa, essa paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida e que se manifeste em você e através de você, para que tantas pessoas que cercam você, que se aproximam de você, que vivem perto de você, sejam beneficiadas por essa presença da paz de Deus, que em um mundo tão conturbado, ela guarda a nossa mente e os nossos corações e faz com que pessoas fiquem até mesmo abismadas em ver essa serenidade, essa tranquilidade por causa dessa certeza que em nós habita de que a paz de Deus, mesmo que nós não entendemos algumas coisas, Paulo diz, a paz de Deus excede todo entendimento e ela guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Seja bem-vindo a esse programa Ao Redor do Mundo com Edson Teixeira. Como vocês estão vendo na bandeira ali atrás, hoje nós vamos falar um pouco de uma nação tão querida por nós, os brasileiros, tão querida por tantas outras nações, mas em específico por nós aqui, que temos ido tantas e tantas vezes a essa nação, que fica no deserto do Sahel, no oeste africano, uma nação chamada Burkina Faso, uma nação que conquistou os nossos corações, e quem conhece o meu ministério sabe que muitas caravanas nós fizemos a esse lugar, a essa nação, a esse povo tão querido, e coisas extraordinárias lá Deus fez em nós, lá Deus fez através de nós, e lá Deus fez apesar de nós. E nós vamos pensar um pouquinho hoje, vou mostrar um vídeo para vocês, vou mostrar algumas fotos também, contando um pouco da história do nosso apóstolo missionário, que vive lá naquela região, hoje vive no país do Togo, o pastor Josinaldo Cavalcante, a sua família, mas os nossos pastores nacionais continuam em Burkina Faso, desenvolvendo um trabalho extraordinário, como apóstolos também do Senhor Jesus naquela nação. Fique aqui com a gente, porque nós vamos estar vendo essas informações. Também hoje nós vamos estar postando aqui um link, aonde você vai poder acessar, e você vai poder colocar os seus dados. Você que tem vontade de participar de uma de nossas caravanas, ali você vai colocar o seu nome, vai colocar os seus contatos, vai colocar as informações que estão ali, você vai responder, e você vai ficar sendo informado sempre de quando é que vai ser as nossas caravanas, onde vai ser, quais são os países que nós vamos estar indo, o que nós vamos estar fazendo. Você vai ver ali que são várias caravanas, qual é o mês que você pode participar, enfim. Nós estamos lançando hoje esse link, aonde você pode fazer o seu cadastro para manter-se ou receber as informações que nós vamos estar mandando sempre, para que você se mantenha informado e possa se envolver cada vez mais nesse projeto de caravanas missionárias de missão de curto prazo. Então você nesse momento, por gentileza, se puder, compartilhe esse link, essa programação, porque nós vamos ter uma palavra muito poderosa. Eu estou com uma mensagem aqui em Atos dos Apóstolos. Nós vamos pensar sobre o projeto missiológico de Deus. Aí está o link, você já pode começar a acessar, ou anotar, copiar, se inscrever e se cadastrar ali. Você que deseja receber informações de nossas viagens missionárias e caravanas, entre aí agora, esses dizeres aí, missão/Edson/Teixeira, e se cadastre lá, responda as perguntas e você vai estar sendo informado. E eu espero muito em breve
ver muitos de vocês nessas nossas caravanas. Devido a essa pandemia, nós tivemos que adiar, postergar algumas caravanas nossas. Éramos para estar agora na nação do Haiti, mas vamos esperar baixar a poeira. Nós somos quase 30 pessoas com as passagens compradas, convertemos nossas passagens em voucher, mas logo, quando abrirem as fronteiras, nós vamos estar indo para lá e quem sabe você possa se juntar a nós. Também temos, eu acho que 16 pessoas com as passagens compradas para Nepal, Camboja, Tailândia, esses países da Ásia. Também tivemos que converter em voucher, e assim que abrir essas fronteiras, nós também estaremos postando aqui informações das viagens ao Peru, das viagens ao leste europeu, das viagens à Ásia Central, ao sul da Ásia, das viagens ao Haiti, dos projetos no Brasil chamado Projeto Compaixão. Enfim, você vai ser informado de tudo que a gente estiver fazendo, e a gente vai estar aqui orando para que você possa participar conosco de uma dessas caravanas. Enquanto isso, vai compartilhando aí com as pessoas. Eu deixo um abraço. Nós estamos aqui, é tarde agora, são 3 e pouco da tarde, mas eu sei que tem pessoas nos acompanhando, amigos meus que acompanham de outros países, às vezes conseguem acompanhar ao vivo, às vezes assiste depois, sei lá o horário. Então seja uma boa tarde para você, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada, que Deus abençoe o seu coração com muita paz. Nós vamos estar hoje falando dessa nação. Eu vou chamar agora uma canção, nós vamos ouvir essa canção. Enquanto isso, se você tem vontade de fazer um pedido de oração, se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser mandar um abraço também para as outras pessoas que estão nos assistindo, assim você pode fazer, e nós vamos estar interagindo um pouquinho logo após essa música, tá bom? Vamos lá e a gente já volta. Deus te abençoe. Aqui estamos ao redor do mundo com Edson Teixeira. Espero que essa programação seja uma grande bênção para a sua vida. Um grande abraço a todos os nossos amigos que estão nos assistindo, a nossa querida Solange Sampaio, Gilberto Nunes, meu cunhado Maicon Andrade, a Lourdes Mazarella, Daniel Peçanha, a Vilma Araújo lá de Aracaju, no Sergipe. Deus abençoe a todos vocês. Nesses programas, nessas lives que eu tenho feito, muitas pessoas estão me perguntando qual é a minha visão a respeito dessa pandemia que está no mundo. E esses dias eu vi uma pessoa dizendo que isso é um juízo de Deus, que isso é um castigo de Deus sobre o mundo, e que isso é o Apocalipse. E eles perguntaram para mim também o que eu achava sobre essa pandemia. Eu vou ser bem sincero para você, eu não vejo essa pandemia como um juízo de Deus, como um castigo de Deus. Não vejo. Eu vejo que nós vivemos em um mundo caído, nós temos uma natureza que está fora do seu eixo, ela está gemendo. O apóstolo Paulo diz que a natureza geme, que a terra cambaleia como um bêbado, que Apocalipse 11 diz também que haverá consequências terríveis para aqueles que destroem a terra, e esses também vão sofrer. Então, na verdade, não somos nós que estamos morrendo, nós estamos nos matando, né? O homem está tirando a sua própria vida através da poluição, através de tantas coisas, a camada de ozônio, o buraco enorme, o ar que nós respiramos, a comida que nós estamos comendo, os agrotóxicos que nós usamos, tudo isso vai gerando coisas tremendas, a forma como nós cuidamos da terra. Além disso, a própria natureza, ela clama, ela cobra pandemias, terremotos, maremotos, chuvas e tantas coisas. São coisas naturais da nossa existência por vivermos em um mundo caído, na esperança de que um dia isso vai ser
vai ser restaurado e então a terra entrará no eixo e a gente viverá em paz, toda a criação deixará de gemer, os filhos de Deus se manifestarão em glória, não mais com esse corpo corruptível, mas com um corpo incorruptível, então todas as coisas estarão no seu eixo e não existirá mais morte, nem dor, nem angústia, nem pranto, nem luto. Apocalipse 21, versículo 5 ao 7 diz que Deus vai fazer nova todas as coisas e então nós viveremos em um mundo onde essas coisas não existirão mais. Mas enquanto aqui estivermos, Jesus disse, nós teríamos angústias, nós teríamos tribulação. Não vejo esse coronavírus como uma praga do Apocalipse, porque se você for pegar uma praga do Apocalipse, pelo menos 1/3 da população já estaria dizimada, pelo menos aí uns 2 bilhões de seres humanos não existiriam mais. Agora basta primeiro selo ser aberto, com aquela primeira trombeta sendo tocada em Apocalipse 6 e Apocalipse 8, e bilhões de pessoas não estariam mais aqui. Eu acho que isso aconteceu. Claro que Deus controla todas as coisas, apenas para fazer a gente reconhecer que nós não somos nada, que os governadores não são nada, que os presidentes não são nada. Isso tudo veio para nos prostrar, para nos colocar de joelhos diante do Senhor, que a gente não é nada, que a economia mundial não é nada, que as bolsas de valores também não são nada, e que a gente depende de Deus. Muita gente precisando hoje de máquinas para poder respirar um pouco. E você tem aí toda a liberdade de respirar. Você tem essa bênção de Deus. É só para a gente aprender a ser mais agradecido e ser mais dependente dEle. E também saber o que é prioridade na nossa vida. Não são as coisas, não são os bens. É Deus e são as pessoas que o Senhor nos deu para estar perto da gente. São as coisas mais importantes que nós temos. Eu vou mostrar para você um vídeo agora. Um vídeo lá de Burkina Faso. O meu amigo lá de Maringá, no Paraná, fez, que tem nos acompanhado em muitas viagens ao redor do mundo. E eu gostaria que você visse, depois eu vou contar um pouquinho da história de Burkina Faso. Vamos acompanhar isso em nome de Jesus. Uau! Nós estamos aqui em Nassambu, aqui em Burkina Faso. Tem mais de 400 crianças ali. Agora é a gente que vai fazer a festa! Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim
obsessão. Chega de olhar pra mim, abre minha visão. Eu quero ver, quero me entregar por inteiro ao seu agir. Põe o teu amor em meu coração. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Chega de viver essa vida egoísta. Só olhar pra mim me afasta do amor. Eu quero amar como tu ama, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Pode nos tocar, onde tua glória nos tocar. É emocionante ver isso. Eu vou mostrar para vocês agora um pequeno histórico através desse PowerPoint dessas caravanas. Eu acho que das 9 caravanas que nós, como Missão Desafio, fomos para o Haiti, para Burkina Faso, eu acho que eu dirigi, ou eu estive à frente de 7 dessas 9 caravanas, tive esse privilégio de poder fazer isso, e foi um tempo maravilhoso. Como é que nasceu? O nosso missionário Josinaldo já estava em Burkina Faso trabalhando há alguns anos quando eu o conheci. Ele já tinha projetos, ele já trabalhava no povoado de Ouagadougou, ele morava já na capital do país, e ele trabalhava naquelas aldeias, Courfayé e outras aldeias daquele lugar. E eu estava na Polônia, na época, eu acredito que era julho de 2012, e eu estava me preparando para uma viagem missionária para poder alcançar a Etiópia e a Somália. A informação na época era que 200 crianças morriam por dia de desnutrição naquela nação, de fome, e nessas duas nações eu queria ir para lá. E nesse mesmo período o pastor Joel foi a Burkina Faso, como presidente da Missão Desafio. Ele foi para lá para realizar um batismo de muitas pessoas que os pastores locais tinham evangelizado junto com o pastor Josinaldo, e ele foi fazer esse batismo. E eu estava no meu coração com Etiópia e Somália, mas naquele momento uma força muito grande veio ao meu coração, um desejo imenso de ir para Burkina. Sabe como Atos capítulo 16, Paulo queria pregar em Bitínia, mas o Espírito Santo disse agora não. Depois Paulo quis pregar numa outra parte da Ásia, o Espírito Santo diz agora não. Agora é a hora da Europa, depois você vem para Bitínia, depois você vem para a Ásia, e foi o que aconteceu. Aconteceu assim também. Logo eu parti para Burkina Faso, e o pastor Josinaldo e a sua família me recebeu. Nós éramos apenas eu e mais 4 pessoas, e nós fomos então visitar esses lugares onde ele vinha desenvolvendo um trabalho de excelência. Ele tinha muitas necessidades, ele tinha vontade de abrir poços, ele não tinha ainda o dinheiro completo para abrir o poço, ele tinha
desejos de abrir escolas, e ele vinha desenvolvendo no leste do país um projeto chamado Gadara, onde ele tinha vontade de alcançar muitas aldeias, mas ele não tinha condições financeiras de fazer isso. E ouvindo esses sonhos do pastor Josinaldo, nasceu no meu coração o desejo de levantar voluntários para a gente poder ajudá-lo. E na nossa primeira caravana nós levamos o recurso para abrirmos o poço em um povoado próximo a Dibô. E nós fomos então visitar essa igreja, a igreja do pastor Ramã, que ficava em Nassumbu, na fronteira com Mali. Essas são várias caravanas, eu estou mostrando fotos assim, misturadas. Essa é a igreja antiga, a gente não cabia lá dentro, era muito pequena, ficava a maioria para o lado de fora. Então a gente levantou recursos para construir essa igreja, uma igreja maior lá. Hoje essa é uma região com muita dificuldade. Hoje os missionários estrangeiros estão proibidos de chegar nesse lugar. Há uma perseguição muito grande, a gente teve que remover não só missionários estrangeiros, como também missionários nacionais, a gente teve que tirar dessa região devido à perseguição. Mas aí você pode ver a inauguração da igreja das crianças. Olha o número de crianças, se eu não me engano é a maior concentração de crianças em uma igreja no deserto do Sahel. As nossas caravanas chegavam e a aldeia toda se reunia, o povoado todo vinha, a gente fazia esse encontro bonito, sempre com a bandeira do Brasil, a gente mostrando que era o Brasil amando essa nação. Começamos então a levar as caravanas e cada um começou a contribuir conforme podia. O Hudson trabalhando como palhaço, o Xande, o Eglisson e algumas outras pessoas, outros como médicos, outros como enfermeiro, outros como cabeleireiro, outros como pregadores, e a gente foi levando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sete caravanas, depois teve a oitava, a nona. A gente fez um trabalho extraordinário aí. Aí nós estamos indo para Dibô, de Dibô para Nassumbu. E como era a fronteira do Mali, a gente não podia ir sem... Eu nunca fui a este lugar sem uma escolta do exército, porque a gente sabia muito bem do problema que tinha nessa região. E muitos missionários foram sequestrados aí nessa região, inclusive estão nas mãos dos sequestradores até hoje. Outros foram executados, morreram, muitas pessoas morreram nessa região. Então a gente sabe que Deus nos guarda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então eu nunca, nas 7 caravanas que nós fomos aí, nunca entramos sem contratar os soldados do exército para fazer a nossa proteção. Então enquanto estávamos em nossas atividades, eles ficavam assim em guarda, com suas metralhadoras, nos protegendo, com suas motos rodando para que nenhum jihadista, nenhum fundamentalista, a gente sabe que não são todos os muçulmanos, na verdade é uma minoria que tem essa visão extrema de extremistas, a maioria deles são os nossos amigos, mas a gente sempre entrou assim, protegido. Esse é o pastor Ramã, um pequeno, grande homem de Deus nessa nação. As crianças... Essa é a nossa caravana, o nosso comboio. A gente rodava todos os dias 300, 400 quilômetros nesse deserto para chegar nessas aldeias. Os acampamentos dos tuaregues, as crianças. Esse é o lugar da aldeia onde o pessoal andava muitos quilômetros para ir buscar água. E essa era a água que eles pegavam. Depois a gente foi abrir um poço, 2 poços, 3 poços, 5 poços. Eu nem sei quantos poços nós já abrimos aí no deserto do Sahel. Eu sei que nós tivemos mais uma participação agora desse último que foi inaugurado o mês passado, não mais no Sahel de Burkina Faso, mas na nação do Togo, onde o missionário Josinaldo está desenvolvendo um excelente trabalho. Aí estão os poços que a gente abriu, a prosperidade que vinha, porque agora o gado também tinha água, e uma água potável, uma água muito boa.
E então a gente percebeu que Burkina Faso, 76% da sua população é constituída de pessoas que não sabiam ler e escrever, pessoas analfabetas. Então veio a ideia de não apenas dar água, saúde para o corpo, mas também dar educação para as pessoas. Então começamos a construir as escolas nessas aldeias. Aí está o pastor Josinaldo com a mão na massa, sempre presente, sempre alegre, não apenas como pregador, mas como um trabalhador, como exemplo. Todos esses povoados, eu nunca vi um missionário ser tão querido, tão amado, como o Josinaldo e a sua família são amados nessas aldeias e nesses povoados. Ele é o Mon Ami, ele é o amado por essas aldeias, pelo carinho, pelo amor, pelo carisma que ele tem, pela dedicação, pelo despojamento. Não tem tempo ruim para o missionário Josinaldo, que já pegou, se eu não me engano, 5 ou 6 malárias ali, e nunca deixou de trabalhar e amar essas pessoas. São a inauguração das escolas, aí você vai ver igrejas e que as pessoas se reuniam debaixo de árvores, aí está a antiga escola e a construção da nova escola. E nessa próxima foto você pode ver do lado da árvore a antiga escola e aí a inauguração da nova escola que nós construímos. Aquela primeira foto lá é lá na fronteira com o Mali, aqui já é na fronteira com o Níger, e aí a gente está inaugurando e dando palavras. Josinaldo, pastor Emanuel, que é um apóstolo aí nessa nação, pastor Iarga e tantos outros pastores locais que são guerreiros de Deus naquele país. A gente sempre passava por um acampamento de refugiados tuaregues e o Josinaldo disse para mim que tinha um pastor que tinha conseguido doar um pouco de arroz para uma comunidade que vivia em uma aldeia, e nasceu no meu coração, enquanto a gente passava por ali, milhares de pessoas refugiadas. Eu disse, eu vou voltar na próxima caravana e nós vamos entrar nesses refugiados, porque entre esses refugiados tuaregues tinha muitos jihadistas ocultos e tal, que trazia muitos problemas para a nação. As pessoas tinham muito medo, mas o Josinaldo corajoso e eu também, sabe, vamos lá, vamos fazer alguma coisa por eles. Então nós começamos a fazer alguma coisa. Aí está a assistência alimentar e nutricional para os refugiados do Mali, que é um campo chamado Mental. Nós entramos, eles nos receberam, estão colocando turbante, aí está a ONU e a Unicef nos ajudando na logística da distribuição dessa comida que nós levamos, porque era muita coisa. Eles montaram essas tendas, nós chamávamos de tendas da reunião. Ali a gente podia orar por eles, falar do amor de Deus, falar que era a Igreja Evangélica Brasileira que estava cruzando o oceano para abençoá-los. Aí está o Josinaldo, junto com os tuaregues. Aí nós estamos tirando os fardos de arroz, os fardos de sal, os litros de óleo, as pedras de sabão e tantas outras doações que nós levamos. Não foi nenhuma e nem duas vezes que nós entramos aí para abençoar os tuaregues com toneladas. Aqui foi a última vez, nós conseguimos comprar esse arroz vindo do Paquistão, cruzou o Sahel todo e chegou aí, e a gente então conseguiu alimentar milhares e milhares de pessoas. E aí a gente está fazendo os atos simbólicos de distribuição. Aí também estamos entregando a Bíblia, o livro da vida para as crianças. Eu lembro que a gente pediu permissão para o chefe dos tuaregues se a gente podia entregar o Novo Testamento para as suas crianças. E ele abriu os braços e disse para a gente, se esse livro produz pessoas boas como vocês, vocês têm toda a liberdade de entregar esse livro para as nossas crianças. Foi um tempo extraordinário, nós comendo com eles, aí eu sempre pregando, os batismos, os tanques batismais, aí as pessoas que foram batizadas, depois outros, o tanque batismal melhora, a prosperidade começou a chegar nessas aldeias, os poços foram chegando. Eu estou passando aqui de forma rápida, fazendo um resumo de tantas caravanas que foram a essa nação levar tanta alegria
e levar tanta bênção ao deserto do Sahel. Esse é um dos chefes de um povoado, considerado o líder, né, dessa região de Gairi, nos recebendo, os nossos doutores, dando atendimento, cuidando das crianças. Aí estão os nossos contatos no Instagram, @eteixeira007, no Facebook, Evangelista Edson Teixeira, e você pode entrar na minha página, que eu tenho na internet, no meu site, www.edsonteixeira.com.br, e aí tem muitas informações. Nós vamos a uma canção e eu já volto, vamos ouvir parte de uma canção e eu já volto com a poderosa palavra de Deus para abençoar o seu coração. Vamos lá. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para o Denilson Ribeiro, de Nepomuceno, lá de Minas Gerais, a Valquíria Santana, o Marcos Roberto, Donizete Apolinário, a Sueli Gomes, e, enfim, todos vocês que estão nos assistindo. O texto que eu vou ler com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vou começar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Se você é um judeu messiânico, você sabe que esse livro na sua Bíblia chama-se Memórias Apostólicas. Então você pode abrir aí em Memórias Apostólicas, capítulo 1, e nós vamos pensar aqui a respeito do que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos a respeito da grande comissão. A gente sabe no versículo 1 e no versículo 2 que tudo isso aqui é a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E que agora ele vai continuar fazendo e ensinando através dos seus apóstolos. Por isso, um dos nomes que os pais da igreja deram ao livro de Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E é um nome muito bom, porque é isso que está acontecendo. É o Espírito Santo dando continuidade ao ministério de Jesus, só que agora não através do corpo físico de Jesus, mas através do seu corpo, que é a igreja. Através dos discípulos de Jesus, o Espírito Santo está levando as boas novas e realizando os seus milagres nas nações da terra. E aqui em Atos capítulo 1, quando o Senhor Jesus está dando mandamento pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, ele diz que eles deveriam ficar em Jerusalém, não se ausentar de Jerusalém, mas aguardando a promessa do Pai que tinha dito através de João Batista, de que Jesus viria não para batizar com água, mas que ele viria para batizar com o Espírito Santo, e isso não muito depois daqueles dias. Enquanto Jesus falava isso para os seus discípulos, a respeito do enchimento do Espírito, do poder do Espírito Santo que eles deveriam receber antes de sair de Jerusalém para as nações da terra, a mente deles volta-se não para o reino de Deus, no sentido que Jesus veio estabelecer primeiro nos corações das pessoas. O reino de Deus, de forma literal, aqui nessa terra, ele está no reino do escatom, na visão da escatologia. É um reino que ele vai estabelecer literalmente no futuro, mas hoje o seu reino está sendo estabelecido no coração dos homens. Por isso Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vocês. É o reino de Deus que está dentro de nós hoje. Mas esses discípulos, todos esses anos que eles viveram com Jesus, eles não entenderam. No meio do caminho eles discutiam qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior aonde? No reino dos céus, lá aonde Jesus nos levará, para que depois no futuro ele venha estabelecer o seu reino sobre a terra? Será que é nesse reino do escatom que os discípulos estão discutindo qual deles seria o maior? Não.
eles estão discutindo porque eles acreditam que Jesus vai ser o Messias super-herói na sua primeira vinda. Eles não conheciam essa fase de que primeiro ele viria como o servo sofredor de Isaías 40, de Isaías 53, para depois vir como Messias que vai reinar sobre toda a terra. A princípio ele vem para morrer pelos nossos pecados, depois então ele vem para reinar. Eles não conseguiam perceber essas duas vindas de Jesus, uma que ele vem para sofrer e a outra que ele vem para reinar. Uma ele vem montado em um jumentinho, a outra ele vem montado em um cavalo branco, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em uma ele vem como um cordeiro, na outra ele vem como o leão da tribo de Judá. Eles não conseguiam fazer essa diferença, e então eles estão pensando que o reino de Deus viria imediatamente. Eles estão brigando. A mãe de um deles, ou de dois deles, tem que chegar para Jesus e dizer: Senhor, quando o Senhor se assentar no seu reino, no seu trono, o Senhor pode colocar o João e o Tiaguinho, um de cada um à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus tem que dizer para essa mãe: vocês não sabem o que é que vocês estão falando. Porque você vai ler pelos evangelhos que os apóstolos estão pensando que a entrada de Jesus em Jerusalém é o momento em que Jesus vai estabelecer o seu reino. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles estão pensando que agora que o Messias vai chegar, vai aplastar o reino, o Império Romano, e que vai estabelecer o seu reino sobre a terra. E a multidão também pensava nisso, muita gente pensava que era assim. E agora, após a sua ressurreição, os apóstolos estão no contexto em que Jesus está falando de ser cheios do Espírito Santo. Qual é a preocupação dos apóstolos? A preocupação deles é assim: Senhor, será agora, nesse tempo, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai fazer com que essa nação volte a ser suprema? O Senhor vai colocar um monarca? O Senhor vai levar o seu reino sobre toda a terra? É agora que o Senhor vai restaurar? Novamente, a visão desses judeus está voltada para um império local, um reino local, uma monarquia. E então, Jesus tem que dizer no versículo 7, é uma espécie de um puxão de orelha para eles e para nós também. Porque nós, como igreja, estamos mais preocupados com o escatom do que com o aqui e agora. A gente vive sonhando com coisas que vão acontecer no futuro e a gente se exime de responsabilidades que nos são impostas agora como igreja, ignorando na nossa geração o nosso papel missiológico, transformando a grande comissão em uma grande omissão, porque a gente perde o foco. A gente fica dizendo que vai fazer alguma coisa para Deus, que a gente vai ser alguma coisa para Deus, sempre em uma perspectiva de futuro, de uma visão escatológica. Quando Jesus então tem que olhar para os seus discípulos e dizer assim: olha, não compete a vocês. Vocês estão preocupados com uma coisa que não compete a vocês se preocuparem. Vocês estão preocupados com quando é que vai ser os tempos ou as épocas que Deus reservou para a sua própria e autoridade, e exclusiva autoridade. Jesus disse: não compete a vocês conhecer isso, nem conhecer os tempos e nem conhecer as épocas. Mas é o que a gente mais faz. A gente se mete, a gente entra nesse assunto escatológico e a gente se diz conhecedor dos tempos e das épocas. E a gente começa a se achar senhor, dominadores, conhecedores dessas estações que Jesus disse que foi reservado, que é de exclusiva autoridade de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve ler a Bíblia em uma visão escatológica. Eu faço isso, inclusive estou preparando um seminário sobre escatologia no livro de Daniel e no livro do Apocalipse.
Não estou dizendo que você não pode estudar escatologia, o que você não pode é só ficar pensando nessas coisas. E que essas coisas não são as coisas mais importantes para ocupar o nosso tempo aqui e agora como igreja. O que é que Jesus disse? Não compete a vocês, então saiba disso. Não compete a vocês ficarem querendo conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, olha o que é que vocês devem se preocupar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo é o seguinte: isso aqui compete a vocês. Esse negócio de escatom, de tempos e estações, não compete a vocês. Isso é uma coisa reservada pelo meu Pai. Agora, isso daqui, o receber o poder do Espírito Santo, o ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, isso compete a vocês. O meu Espírito vai dar isso para vocês. O meu Espírito vai capacitar vocês, vai dar o dínamo. Vocês vão ser dinâmicos, vocês vão ser uma dinamite. Eu vou usar vocês aonde vocês colocarem a planta dos pés. Vocês serão como que dinamites de Deus para implodirem e explodirem principados e potestades do mal e estabelecerem o reino de Deus no coração das pessoas através da pregação das boas novas. Isso compete a vocês. Mas o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos nos preocupando com coisas que não deveríamos nos preocupar. E nós estamos despreocupados com coisas que deveríamos estar preocupados. A gente gasta muito tempo tentando ler sinais. E você vai ler pelas parábolas Jesus dizendo para os seus discípulos, quando eles perguntam: Senhor, quando é que isso vai acontecer? E Jesus disse: olha, a gente não sabe, não posso dizer, vocês não sabem. Se vai ser ao cantar do galo, se vai ser na primeira vigília da noite, na terceira, se é ao raiar do dia, se é à meia-noite, se é à tarde, vocês não sabem. Agora, bem-aventurado é o servo, que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Na parábola, trabalhando, vigilante, ocupado. Então eu não sei quando a trombeta vai soar. O que eu preciso é estar preparado para isso. Eu não sei quando é que ele vai voltar. Ele pode voltar desde Atos capítulo 2, do versículo de número 9 em diante. Tem ali partos, medos, elamitas, pessoal da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, os romanos, os arábios, os cretenses. Pelo menos 17 nações estavam representadas em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo derramou. Jesus pode voltar, poderia voltar a partir de Atos capítulo 2. Esse povo, o texto vai dizer aqui, que existiam pessoas de todas as nações que existiam de debaixo da terra. Você pode ler isso aqui, está muito claro aqui no texto. No mundo conhecido, todo mundo estava ali, atônitos, ouvindo a pregação de Pedro, vendo o enchimento do Espírito. Jesus poderia voltar a partir de Atos 2, ele pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação não é quando ele vai voltar. Porque se eu descobrir ele vai voltar só o ano que vem, eu posso viver uma vida mais ou menos agora. Aí quando chegar próximo eu posso me consagrar e viver para ele. Ele sabe da nossa natureza. Só que a parábola diz que tem pessoas, trabalhadores que vão dizer bem assim: o meu Senhor tarda em vir. E aí vão se entregar à embriaguez, à glutonaria, à promiscuidade, às coisas ruins dessa vida. E o texto diz: seu Senhor virá na hora em que ele não percebe. E terá um acerto de contas. Então, o que eu devo fazer com a minha vida agora? Martinho Lutero é que dizia: vivamos hoje como se Cristo morresse ontem, ressuscitasse hoje e voltasse amanhã. Eu acho que a gente deveria viver hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Então a gente está perdendo o nosso tempo com muita coisa que não compete a nós. E a gente está deixando de fazer aquilo que ele diz: compete a vocês. O meu Espírito já foi enviado.
já foi derramado, está em vocês, capacitou vocês, perdoou vocês, ungiu vocês, convenceu vocês, ungiu vocês e agora está enviando vocês às nações. Vá e pregue o Evangelho. Onde? Onde pregar o Evangelho? Aqui em Atos 1:8 vai dizer para mim que só existe 4 lugares que eu devo pregar o Evangelho. Que eu não preciso me preocupar em pregar o Evangelho em outro lugar. Se eu pregar o Evangelho nesses 4 lugares, então eu estou cumprindo o mandamento de Deus para a minha vida. Eu não preciso tentar escolher um 5º lugar para pregar o Evangelho. Esses 4 lugares eu estou cumprindo a vontade de Deus. Ele diz, pregue o Evangelho em Jerusalém, pregue o Evangelho na Judeia, pregue o Evangelho na Samaria e pregue o Evangelho até os confins da terra. Então, se você pregar o Evangelho nesses 4 lugares, você está cumprindo a ordem mundial de Deus para a sua vida. Em todo lugar ao mesmo tempo. E a gente vai ler. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Você vai ler Atos capítulo 2, a igreja em Jerusalém. Atos capítulo 3, a igreja em Jerusalém. Atos capítulo 4, a igreja em Jerusalém. Atos 5, igreja em Jerusalém. Atos 6, igreja em Jerusalém. Atos 7, igreja em Jerusalém. Atos 8, igreja em Jerusalém. E o texto diz, vocês vão receber poder para ser testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Mas a presença do Espírito Santo era tão gostosa, tão maravilhosa, viver em comunidade, essa koinonia, era tão extraordinária que eles disseram, não, tá bom, vamos ficar por aqui. Então, eles não cumpriram Atos 1, versículo 8, eles se acomodaram. E a gente também. Nós gostamos de ficar acomodados, abençoados, guardados, protegidos no nosso comodismo, no nosso reininho, no nosso cantinho. A gente gosta disso. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Eu escutei um pregador irlandês dizer isso, uma vez quando eu estava em 1997 na África do Sul. Esse pregador irlandês diz assim, se você não cumprir Atos 1, versículo 8, Deus vai fazer cumprir o número ao contrário na sua vida. Se você não cumprir Atos 1, versículo 8, Deus fará cumprir Atos 8, versículo 1 na sua vida. E o que é que diz Atos 8, versículo 1? Que levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E por causa dessa grande perseguição que estava em Jerusalém, aí você vai ler, eles foram espalhados para a Judeia e para a Samaria. Então, se você não cumprir Atos 1, versículo 8, a estratégia de Deus é fazer Atos 8, versículo 1, se tornar uma realidade na sua vida. As coisas vão acontecer, problemas vão surgir, dificuldades, apertos, constrangimentos, um monte de coisa vai acontecer, mas Deus te levará a cumprir o projeto que Ele estabeleceu para a sua igreja cumprir aqui nessa terra. E é a partir da perseguição que a igreja sai do comodismo. É a partir da aflição. O texto chega a dizer que Saulo, versículo 3, ele assolava a igreja. Ele assolava a igreja e entrava pelas casas. Essa palavra assolar, sabe, é como se estivesse arrastando, esfolando, gastando. E às vezes, para a gente cumprir a nossa comissão, tem que acontecer alguma coisa para nos despertar, porque a gente está na igreja pelo dinheiro, a gente está na igreja pelo carro, a gente está na igreja pelo salário, a gente está na igreja pelo emprego, a gente está na igreja pela vida cômoda, pelo meu filhinho que vai ser guardadinho, bonitinho, pelo meu cachorrinho, pela pulguinha do meu cachorrinho, e a gente fica todo assim amosteirado, enclausurado, engessado, abençoado só para dentro de nós. E Deus diz, e as nações? Então eu vou levantar aí uma perseguiçãozinha. Então, por favor, cumpra Atos 1:8 na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo e já vai fazer a obra de Deus. Você foi chamado para isso, antes que Atos 8, versículo 1, venha se cumprir na sua vida. E é a partir daqui que Samaria,
que Judeia começa a ser alcançada pelo Evangelho. É aqui que um diácono prega em Samaria, a cidade inteira é tocada pela graça de Deus. É aqui em Atos 9 que o Espírito Santo vem, e você vai ler em Atos 9, versículo 31, que a igreja na Judeia, na Galileia e na Samaria caminhava no temor de Deus, no conforto do Espírito Santo, e ela estava crescendo. É aí que você vai ler Atos capítulo 13, que o apóstolo Paulo agora com Barnabé é enviado para as nações no poder do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu venho aqui para dizer para você, não fique preocupado com coisas que você não deveria se preocupar. E fique preocupado com aquilo que Deus diz para você estar preocupado. Não é quando Ele vai voltar, é se eu estou cheio do Espírito Santo e preparado para a sua vinda. Se eu estou trabalhando na sua seara. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça de você uma voz, uma testemunha nas nações da terra. Um grande abraço para o meu amigo, pastor Banquamba Emanuel de Gaieri, está nos assistindo desde lá de Burkina Faso. Bon dia beni, ou ça va mon ami, né? O Josinaldo lá da Tríplice Fronteira nos assistindo do Togo, da cidade de Lomé, está realizando um trabalho extraordinário nessas nações ali. Um abraço a todos vocês. E não esqueça de entrar nesse link aí. Você que deseja participar das caravanas, você que deseja ir às nações juntamente comigo para fazer o bem, faça a sua inscrição, coloque aí os seus dados e a gente vai manter você informado. Um beijo no seu coração, que o Senhor sempre faça o bem a você e a sua família, em nome de Jesus. Valeu, até a próxima.